Olá, boa noite. Depois de muito tempo sem gravar um vídeo, ontem Deus me inquietou para que eu compartilhasse com vocês uma palavra que Ele já tinha colocado no meu coração para estudar um certo tempo atrás e eu não sabia o motivo, mas ontem quando eu estava orando Ele me revelou e eis-me aqui para cumprir aquilo que Deus determinou e mandou no meu coração. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Romanos 1, versículo 18. Eu vou compartilhar, eu vou ler aqui com vocês o versículo 18, mas eu quero pedir para que quem tiver um tempo, já que estamos passando por esse momento de isolamento social, dê uma lida no livro de Romanos 1, versículo 18 a 32. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. O versículo 18, que é o que eu quero ler com vocês, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é o versículo 18. Embora seja um versículo muito pequeno, ele revela várias coisas. E muitas dessas coisas são coisas que nesse momento de incerteza pelo qual nós estamos passando, nós devemos refletir. E talvez alguém diga assim, mas é um versículo muito duro que fala da ira de Deus. Mas é justamente sobre isso que eu quero refletir com você. E a gente tem que entender que a ira de Deus não é igual à raiva. Quando a palavra do Senhor fala da ira de Deus, quando Paulo aqui falou da ira de Deus, ele não falou da raiva de Deus. Ele falou a ira, teologicamente falando, é uma resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado. Então, quando essa palavra fala de ira, nós temos que entender que é uma resposta certa e determinada de Deus, que é justo, para o pecado. Porque nós sabemos que Deus é santo, que Ele impõe um padrão de santidade para os seus filhos e que Ele não coaduna, não concorda com o pecado. E esse versículo, embora muito pequeno, ele deixa claro que o que suscita a ira de Deus é a impiedade e a perversão. E aí nós temos que meditar um pouco sobre o que é impiedade. Eu estava estudando essa palavra esses dias e a teologia vai explicar que impiedade é a falta de reverência do homem para com Deus. Ou seja, pessoa ímpia, homem ímpio, é aquele que mantém com Deus um relacionamento incompleto e imperfeito. Perversão, a teologia vai explicar, consiste na manifestação de palavras e ações que são contrárias à lei de Deus. Então, por que é que o nosso Deus que é justo se ira? Nosso Deus que é justo se ira quando o homem ele se apega ao pecado e em decorrência disso ele manifesta a sua impiedade, ou seja, a sua falta de reverência a Deus, a sua ausência de relacionamento com Deus e a perversão, ou seja, quando ele faz questão de agir com pensamentos, palavras e ações contrárias àquilo que Deus quer de nós. Amados, é necessário que a gente reflita que quando Deus criou o homem lá, quando ele estava criando, na verdade, o mundo, e ele criou o homem e ele fez o Éden, para dentro do Éden colocar o homem e a mulher, e entregou o Éden ao homem e à mulher, para que eles fossem guardiões e usassem, usufruíssem de tudo que estava lá dentro. Deus todo dia, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, que Deus todo dia vinha na viração do dia, ou seja, quando ia passar da tarde para a noite, Deus vinha conversar com o homem no jardim. Olha que coisa maravilhosa. E aí, Adão resolve seguir a sugestão de Eva, come aquela maldita maçã, e esse fato suscitou a ira de Deus. Gerou o pecado, porque pecado é desobediência àquilo que Deus quer para nós. Pecado é desobediência ao plano que Deus tem proposto para as nossas vidas. E aí Deus, a partir daquele momento, o homem que antes tinha um relacionamento perfeito com Deus, passou a ter um relacionamento imperfeito com Ele. E em decorrência disso, Deus teve que trazer ao mundo o seu único filho,
Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você, derramou o sangue dele para que nós pudéssemos voltar a ter a oportunidade de ter um relacionamento perfeito com Deus através unicamente de Jesus Cristo. Então, a ira consiste numa resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado, ou ao apego ao pecado, né? O problema, nós não somos perfeitos, nós somos santos, somos separados, temos que buscar a santidade, mas não somos perfeitos, pecamos. Mas o problema não é pecar, o problema é se apegar ao pecado. E aí, esse apego ao pecado que suscita a ira de Deus, traz consequências para o homem que assim pretende viver a sua vida. Qual é a consequência disso? Está escrito nessa carta de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, que a consequência da ira de Deus é que Deus abandona o homem ao seu próprio pecado. Ou seja, Deus desiste do homem. Deus deixou o homem viver como ele bem quer, como ele pretende. E aí, amados, a gente tem que refletir sobre algumas coisas. Eu até me fiz um questionamento quando eu estava estudando essa palavra. Por que Deus abandona o homem? Quando eu li essa carta de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, esse foi o meu questionamento. Por que Deus abandona o homem? E aí, essa leitura suscita várias coisas. A primeira delas, Deus abandona o homem porque o homem se apega ao pecado, ou seja, tudo aquilo que contraria a lei de Deus, que contraria a vontade de Deus para as nossas vidas. E manifesta, através desse apego, a sua impiedade e a sua perversão. É o que está escrito em Romanos 1,18. Segundo motivo pelo qual Deus abandona o homem, porque o homem esquece de reconhecer a glória de Deus, que é manifestada em caráter geral através das coisas que Deus criou. Se a gente parar para analisar a ordem do mundo, a gente vai ver que a ordem do mundo, a ordem como as coisas funcionam, ela não podia ter sido criada senão por Deus, né? Então o homem abandona, o homem deixa de reconhecer a glória de Deus, que se manifesta, como eu já disse, em caráter geral na sua própria criação, e procura buscar as suas próprias explicações e os seus próprios raciocínios. Nós estamos vivendo nesse tempo em que o homem, o ser humano, precisa de explicação, precisa de raciocínio para tudo, porque o homem, eu entendo que ele busca alcançar aquilo que está na mente do nosso Deus, que é insondável. Então esse é o segundo motivo pelo qual Deus abandona o homem, e está lá no livro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 a 25. Terceiro motivo que faz com que Deus abandone o homem, porque os homens, além de esquecer da glória de Deus, de reconhecer, de dar glória a Deus e de procurar as suas próprias explicações, procuram manifestar ou procuram traduzir essa glória de Deus em coisas criadas e passam a adorar a criatura ao invés do Criador. Romanos 1, 25. Será que Paulo escreveu essa carta há quase 2000 anos atrás, sei lá, mas ela é bem atual. Será que nós não temos adorado mais a criatura, aquilo que é criado, do que ao Criador? Eu sugiro que os amados que escutem esse vídeo leiam Romanos 1, 25. Outro motivo, porque o homem, muitas vezes, ele individualmente considerado, procura se afastar do pecado. Mas, mesmo quando ele se afasta do pecado, na grande maioria das situações, ele concorda com o pecado. Ou seja, às vezes a gente diz assim, não, mas eu não estou pecando, sim, mas você está coadunando, você está concordando com o pecado. E lá em Romanos 1, 32, 1, 32 está escrito que aquele que não peca, mas que concorda com o pecado, também comete pecado. Então, o padrão de santidade que Deus quer nos impõe a procurar uma vida afastada do pecado e a não coadunar, não concordar com o pecado.
E aí vem uma outra pergunta: qual a consequência do abandono de Deus? Né? A palavra do Senhor, Romanos 1:24, vai dizer que Deus entrega o homem à concupiscência do seu próprio coração, ou seja, Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. E esses próprios desejos do homem, está escrito lá em Romanos 1:24, desonram o próprio corpo do homem, que é templo e morada do Espírito Santo. Está escrito lá em Romanos. Além de Deus entregar o homem aos seus próprios desejos, o que gera uma desonra muitas vezes para o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, Deus também entrega o homem a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus entrega o homem a pensamentos que são reprováveis por Deus e inconvenientes. Está escrito lá em Romanos 1:28 e 29. E aí vem uma questão, né? Se nós pararmos, e é isso que eu quero que você analise, se a gente parar para essa situação que nós estamos vivendo de pandemia mundial, nós não estamos entendendo nada. Talvez daqui a algum tempo nós venhamos a entender essa situação. Nós não estamos entendendo absolutamente nada. Agora, uma coisa que eu sei, porque a Bíblia diz que nenhuma folha cai do pé sem que seja ao menos permitido por Deus. Uma coisa que eu sei é que se esse vírus está assolando a humanidade, é permissão de Deus. Eu sou muito curiosa e fui ler esses dias a respeito do surgimento do coronavírus, e se relata que esse vírus surgiu lá no mercado de animais lá de Wuhan, na China, e que muito provavelmente esses vírus, ele passou de uma espécie de animal aquático para o homem, ou seja, o homem comeu um animal aquático e contraiu o vírus que estava no animal. Esse vírus, o Covid-19, é uma mutação de outra espécie de vírus do corona. Mutação essa que os estudiosos estão tentando descobrir o DNA para ver se encontram uma vacina. Amados, a Bíblia diz, e eu creio nisso, e acho que você crê também, que nenhuma das coisas, nada, nenhuma folha cai do pé, se não for pela permissão de Deus. Então, nós automaticamente temos que nos fazer o seguinte questionamento: por que Deus permitiu? Esses dias eu estava pensando, tem determinadas coisas que a gente vê diante da normalidade que o sistema mundial e que a sociedade impõe, tem determinadas coisas que a gente vê que fazem com que nós próprios fiquemos com o estômago embaraçado. Há determinadas coisas impostas como normais, usuais e corriqueiras na sociedade que faz com que nós fiquemos contrariados. E aí eu lhe faço uma pergunta: e Deus, como será que ele fica? Então, amados, o que eu quero deixar para questionamento de vocês nessa noite é: como você acha que Deus está vendo a humanidade atual? Será que as nossas condutas, como homens, como mulheres, como cidadãos, como pais, como mães, como trabalhadores, elas têm sido adequadas ao padrão bíblico que Deus nos impõe? E eu faço esse questionamento num país que é o maior país cristão do mundo depois do Vaticano. Então, se nós somos cristãos, sejamos cristãos católicos ou sejamos cristãos evangélicos, nós temos a obrigação de seguir o padrão de Deus, como forma de agradar ao Deus do qual nós somos filhos. Essa é a nossa obrigação. E aí vem uma questão: se a palavra do Senhor, no livro de Romanos 1, versículo 18 ao 32, ele relata tudo isso, eu lhe faço uma pergunta: será que tudo está perdido? E aí, glória a Deus, que Deus é maravilhoso e nem tudo está perdido, né? Como é que o homem faz para suscitar o amor de Deus ao invés da ira de Deus? O que suscita a ira de Deus é a impiedade e a perversão, como está escrito em Romanos
1, versículo 18. Mas aí vem outra pergunta: como evocar, como suscitar o amor de Deus? O próprio livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22, Paulo vai dizer que o amor de Deus só se pode suscitar o amor de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho unigênito e amado, que desceu dos céus, fez-se homem como eu e você, carregou sobre ele os nossos pecados e morreu naquela cruz, derramando o sangue dele para nos resgatar desse pecado, de uma vida de pecado e sem qualquer perspectiva do ponto de vista espiritual. Segunda coisa, essa fé em Jesus Cristo nos é dada pela graça, mediante o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário, lá em Romanos 3, 24. Significa dizer que só é necessário você crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor, seu Salvador, que derramou o sangue dele naquela cruz, por mim e por você, e ter a disposição mental, ter a disposição de ação, de agir de acordo com o padrão que Deus quer para mim e para você. Eu ontem estava orando quando Deus me deu essa palavra, e aí Deus me dizia assim: nós podemos ter 100 anos, mas diante de Deus nós somos filhos, e melhor, filho de menor idade. Diante de Deus nós nunca alcançamos a maioridade, nós sempre seremos filhos de menor, como os nossos filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e eu costumo sempre dizer que enquanto ele estiver debaixo da minha autoridade, ele tem que me obedecer. Com Deus, independentemente da nossa idade, nós sempre estaremos debaixo da autoridade dele. Por essa razão, teremos que obedecer sempre. Amados, eu me alonguei um pouco mais, mas eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo sem falar na disposição bíblica que está lá em 2 Crônicas, versículo 13 e 14, que diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14. Nessa passagem Deus estava falando para Salomão, quando Salomão termina de edificar o templo e faz uma aliança com o Senhor. Salomão era filho de Davi, o rei que uniu as 12 tribos de Israel, e Salomão, Deus incumbiu a Salomão de edificar o templo no qual ele seria adorado. E aí, quando Salomão termina de edificar o templo, Deus aparece para Salomão e diz a Salomão que escutou a prece dele. E Deus diz a Salomão nessa passagem que, aliás, a passagem diz que tudo aquilo que Salomão intentou fazer, Deus ordenou prosperidade e efetuou. E depois disso, depois Salomão conclui a obra, depois que Deus promete prosperidade a Salomão, Deus aparece para Salomão e diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, ou seja, aquele templo que Salomão tinha erguido. E escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Aí Deus vai dizer: se eu fechar os céus, né, se eu não mandar mais chuva, se eu ordenar que venha uma praga de gafanhotos, se eu ordenar a peste, diante de tudo isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, os cristãos, né, se humilharem, orarem e me buscarem e se converter de seus maus caminhos, veja o que é que Deus diz. Primeiro tem que se humilhar, depois tem que orar, depois tem que o quê? Se converter dos seus maus caminhos, fazendo conexão com a palavra de Paulo. Tem que deixar a impiedade e a perversão, tem que buscar uma vida de retidão, tem que fazer sacrifício para andar de conformidade com aquilo que o Senhor planejou. Ou seja, se o meu povo fizer isso, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei. Veja que Deus escuta, depois de tudo isso, Deus escuta, Deus perdoa e Deus sara a terra. Então, amados, tudo isso que nós estamos passando é um momento muito difícil de ser passado, porque inclusive induz e exige uma conduta pessoal de cada um. Faz com que nós tenhamos que abrir mão do nosso egoísmo e pensar no coletivo. É uma situação difícil, mas a palavra do Senhor diz que tem solução. Deus diz, se eu ordenar, se eu cerrar os céus, não vier chuva, se eu ordenar uma peste de gafanhoto, se eu ordenar que os gafanhotos, né, adentrem nas colheitas, e se eu ordenar a peste, ainda assim terá solução. Basta que o meu povo se humilhe, ore, busque, se converta dos seus maus caminhos. Fazendo isso, a palavra é clara. Deus ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará as feridas. Então a resposta está dada. Vamos nos unir em oração. As igrejas não estão podendo se reunir, os cultos estão sendo virtuais, mas nós podemos fazer grupos de WhatsApp, fazer vigílias online, nos movimentarmos no sentido de se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, orar, se humilhar, orar, buscar, se converter de seus maus caminhos. Nós podemos usar as redes sociais para isso e devemos, amados. O momento nos exige isso. Foi bom compartilhar essa palavra com vocês. Depois vocês leiam Romanos 1, 18. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. E eu deixo essa palavra para vocês meditarem nesse tempo de isolamento social. Fiquem com Deus.